A paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Podemos assentar. Já agradeço a Deus pela rica oportunidade do irmão ter nos convidado de estar aqui. Aí nós já começamos a pensar, a meditar na palavra, alguns dias anteriores. E vem uma preocupação, né, irmãos? A gente se preocupa para trazer algo para a igreja. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Salmo 139. Salmo de 139, versículo de número 7. Louvado seja Deus. Salmo 139, versículo de número 7. Amém? Vejo que os irmãos foram bem rápido, não ouvi muito barulho das folhas. Mas diz assim o Salmo 139 e o versículo de número 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Amém? Amém. O versículo de número 11 diz: se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda que as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu louvo a Deus que esse versículo de número 7, no Salmo, o salmista aqui, ele diz: para onde me irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Louvado seja Deus. Às vezes, como os cultos de missões, eu sei que, não só hoje, mas quando eu comecei, e até hoje ainda estou engateando, eu vi aqueles irmãos fazendo trabalho missionário, os irmãos viajando para outros países, e a gente fica um sonho, né, dentro de nós, aquela vontade, dizer assim, quem sabe um dia, a imaginação nossa é de pegar uma mala, né? Não é assim na imaginação? E pegar uma mala e ir embora, eu vou embora para ser missionário. É esse, às vezes, o desejo, o pensamento que vem no ser humano. E existe pessoas ao qual Deus tem chamado, tem falado ao seu coração, e às vezes imaginando que a obra vai ser algo imenso, uma explosão, que vai dar continuidade. Tem aquele que Jesus chama, o pastor hoje, na reunião de obreiro, ele enfatizou muito bem. Ele disse que cada um, Deus chamou para uma tarefa. Às vezes o irmão, ele quer fazer tudo, a irmã quer fazer tudo. Mas aquele que quem Deus tem chamado, tem dado para eles dons, tem chamado para fazer alguma coisa. E às vezes nós queremos fazer coisas que às vezes Deus não aprova. Mas tem aquele que é chamado, irmão, com tanta convicção, com tanta certeza, que às vezes ele nem de misericórdia ele usa. Quando eu e você sai para levar a palavra de Deus para alguém, eu vejo aqui, eu observo o nosso irmão Antônio, que Deus deu para ele, eu falei para ele um dia, não sei se ele vai lembrar, que Deus deixou ele para trabalhar na obra do Senhor e ganhar alma. E quando eu vejo ele com folheto, ele sai, entrega aqui, entrega ali. E eu fico pensando que às vezes nós imaginamos que esse trabalho não vai fluir, não vai à frente. Não é assim. Por que é que a maioria do nosso irmão aqui mesmo, ele falou assim?
por que está difícil de entregar pelo menos um folheto. Por que é que um exército como a Igreja do Senhor tem essa dificuldade? É porque às vezes, irmão, precisamos sentir o que Deus sente. Se Deus não colocar dentro de nós o seu sentimento pelo ser humano, nós não vamos fazer. Agora, desde quando nós sentimos o que Deus sente, aí não tem jeito. Não tem como ficar calado, não tem como ficar parado. Vai se fazer alguma coisa. E eu queria nessa noite, já são 8h30 e pouco, acabar antes das 9, os irmãos me avisem, me ajude. Eu vou ler aqui os versículos da Bíblia, o qual eu li, esse Salmo 139. Mas eu estava meditando nesse livro do profeta Jonas, que muito fala, quando fala em missão, muitos fogem, não é assim? Muitos desistem, não quer fazer. Mas eu quero falar hoje sobre a grande misericórdia de Deus. Aleluia! E a falta de compreensão do ser humano. E quem sabe você hoje vai estar no lugar de um ninivita, vai estar no lugar de um juiz, para julgar algumas coisas através da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Jonas, no capítulo 1, verso de número 1, diz assim, que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Às vezes nós imaginamos, pensamos, e no começo da carreira eu ficava imaginando, dizendo, e os povos não alcançados, principalmente os índios do nosso país, que nunca ouviram. Se você observar, esses ninivitas e os assírios, eles estavam um pouco distante de Israel. E o povo de Israel, os profetas eram enviados para a casa de Israel. Aleluia! Dá a entender que o único profeta que foi pregar fora foi o profeta Jonas. E você diz assim, mas será que existe cristão como um pensamento igual ao pensamento de Jonas? Um homem que foge, um homem que teve uma segunda chance, um homem que é capaz de fazer uma cabana e esperar que Deus destrua cidade. Será que existe? Se eu e você for no Evangelho, você vai ver na convenção de Saulo, quando Saulo ele fica cego, ele perdendo a visão, o Senhor Jesus chega para um homem chamado Ananias e diz, em visão, ele diz, Ananias, vai à casa de Simão curtidor, lá tem um homem orando, e ele está cego, e tu vai colocar a mão sobre ele, ele vai ser curado, e o Espírito Santo de Deus vai se apossar dele. Este homem, ele conversa com o Senhor Jesus. Esse homem, ele tem um diálogo naquela visão. Ele diz, Senhor, este homem, eu levar a palavra para este homem, não vou levar, Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus se ira com Ananias. E o Senhor, ele completa a mensagem. E ele diz, vai, que para mim é um vaso escolhido. Ele não queria levar a mensagem porque ele conhecia aquela pessoa. Mas quando ele está a caminho e se aproxima de Saulo, às vezes, irmão, eu e você não tem vontade, às vezes, de fazer. Mas quando eu e você tem o sentimento de Deus, você vai fazer. A Bíblia nos diz que quando ele chegou, que viu Saulo ajoelhado e orando, o coração se quebra. E ele já abre a boca e diz, irmão, olha aqui. Ele diz, orar pelo aquele homem que mata os cristãos, que pega a carta e a primeira assinatura é dele. Mas quando ele se aproxima de Saulo, há uma convenção no seu coração, uma mudança extrema. E ele chegando para Saulo, ele diz, irmão Saulo, o Senhor que te apareceu, me apareceu. E pediu para que eu viesse colocar a mão sobre você e orar.
E nós começamos a olhar e pensar e dizer, mas eu vejo que é só o Jonas que é esse, que não quer ter misericórdia com os seres humanos. O próprio Saulo, agora apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Corinto e começou ali uma discussão justamente porque ele falava de Jesus. E ele fica aborrecido, ele tira a sua capa, e tirando a sua capa, discutindo com aqueles homens, ele diz, eu não fico mais nessa cidade. Eu vou embora. Aborrecido, ele vai para seu lugar para descansar. E quando ele está à noite descansando, o Senhor Jesus aparece para ele em visão. E diz, Paulo, fique mais um tempinho nessa cidade, porque eu ainda tenho almas para ser salva. Se eu e você observar, não é apenas o Jonas que quer ver a destruição de muitos. Devido ao aborrecimento, muitos às vezes desistem, não vou falar, não quero. E a nossa vontade é de quando eu e você abrir a boca para alguém ver conversão. Não é assim? Quer abrir a boca e ver uma conversão? Quer orar e ver o milagre instantâneo? Levou o evangelho para alguém, mas já quer que a obra seja feita, esquecendo que é o Espírito Santo de Deus que faz. Mas Deus, irmãos, Ele é misericordioso. O salmo que nós lemos, 139, o salmista, ele diz assim, para onde me esconderei da tua face? O céu, para a profundeza, não tem como, Senhor. Mas nós vamos ler alguns versículos nesse livro de Jonas. E quando ele diz que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E a palavra que ele levava não é a palavra que nós levamos. A palavra que nós levamos é a palavra que Deus é esperança, que Deus é, como o nosso irmão Antônio falou, é paz, Salmo 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará. É alegria, é transformação. Mas a mensagem que Jonas levava era uma mensagem de juízo. Não era uma mensagem de misericórdia. Era uma mensagem de destruição. Jonas, a Bíblia nos diz que Jonas, ele se levantou, mas Jonas, quando ele se levanta no capítulo, no versículo de número 3, para fugir. E fugir da presença de Deus. Diz o versículo de número 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor, para fugir, um profeta. Ele sabia, ele conhecia, ele sabia que não tinha condições de fugir da face de Deus, de se esconder. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós, criança, eu criança, os irmãos, os adultos já foram criança, tem adolescente. Eu fiquei pensando nesses dias, e eu digo, mas será que isso era verdade? Meu pai, ele dizia assim, se você pegar nas ferramentas, se você perder, você apanha. Mas eu pegava nas ferramentas e eu esqueci, eu tinha que apanhar. Esses dias eu estive pensando, será que não eram meus próprios irmãos que escondiam as ferramentas e talvez eles conversassem, disseram, hoje o Chico vai apanhar. Vou dar um jeitinho. Eu comecei a pensar nisso esses dias. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu nasci entre cidade e fazenda. Tinha várias plantações, eu usava aquelas ferramentas quando era tarde, meu pai estava para chegar. Eu perdi as ferramentas. Sumia dos meus olhos. Mas eu e você não tem como sumir da presença de Deus. Você sabe o que era que eu fazia? Criança fazia. 10 anos, 11 anos, 9 anos, sabe o que eu fazia? Criança. Eu li a Bíblia quando pequeno.
E eu olhava para o céu. E eu dizia: Jesus, o Senhor bem que poderia me livrar dessa surra. E me mostrar onde está essa ferramenta. Eu ficava pensando, e penso hoje, Jesus dizendo: eu não vou te mostrar. Tu está muito sabido e muito esperto. Eu não vou te mostrar para tu aprender. Quando o teu pai falar, tu obedecer. Tu tem que tomar cuidado, serve para nós, viu? E eu ainda lançava sobre Jesus e dizia: Jesus, tu estás vendo, Jesus. Eu vou levar uma surra, Jesus. Tu me livra dessa surra, Senhor. Então não tem como se esconder da presença de Deus. Deus, ele vem ao nosso encontro. Ele revela até para os ímpios, irmãos. Aqueles ímpios dentro do navio, no versículo de número 3, quando Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. E ele pagou, viu? Ele disse: eu vou fugir, tenho dinheiro e vou embora. Eu dou um jeito, eu tenho condições. E ele paga, ó, para fugir da presença de Deus. Ele paga. E eu digo assim, no versículo de número 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Meu Deus. Deus encontrou o homem, viu? Deus o encontrou. E Deus disse: eu vou levantar, sopra vento. Não tenha medo de orar para que Deus batize com o Espírito Santo. Sopra vento. A Bíblia nos diz que o vento soprou e o mar, ó, aqueles homens entraram em pânico. Enquanto isso, Jonas desce para o porão do navio e começa um sono, e dormir, era um sono profundo. Quem está fugindo do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dorme até mais. É um sono, irmão. Agora os outros que estão preocupados não têm condições de dormir. Eles entraram em pânico. Quando diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Você vê que o vento obedece a Deus. O mar obedece a Deus. O verme lá na frente, no capítulo de número 4, obedece a Deus. Os marinheiros obedecem a Deus. A borboeira obedece a Deus. Mas o profeta não obedece a Deus. O nosso irmão Gabriel, ele falou sobre o livre-arbítrio que Deus deu para o homem, e aqui mostra o livre-arbítrio. Mas você está na mão de Deus. Eu tenho uma mensagem de misericórdia para uma nação ao qual lá se encontrava 120 mil homens que não sabia discernir a mão direita nem da esquerda. Deus tem misericórdia. Mas o homem não consegue entender isto. O homem continua com seu jeito fechado, trancado. Mas o Todo-Poderoso está de olho, irmãos. Não conseguimos fugir. Nessa caminhada, lutando, falando de Jesus. Um dia, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu vi as pessoas falando de Jesus. Eu tinha uma vontade de falar de Jesus para as pessoas. Dizia: mas, Senhor, eu não tenho força, Senhor, de falar do teu nome. E um dia o Senhor me fez sentir algo. Eu estava indo numa segunda-feira para o trabalho na Francisco Morato. Quando eu olhei, estava chovendo, a sarjeta estava cheia de água. E ali estava um homem tomando um banho, porque estava embriagado, em cima daquela sarjeta. E o Senhor disse: eram as suas condições. E eu usei de misericórdia com você. Eu fechei o rosto assim para que ninguém visse. Deus entra dentro do ser humano para que ele tenha sentimento. Quando ele chegou para Moisés, ele disse: Moisés, eu vou destruir esse povo, Moisés. Vou destruir este povo. Aí Moisés disse: Senhor, o que vão falar de ti? Moisés, eu vou fazer de ti uma grande nação, Moisés. Poderia Moisés bater o peito e dizer: agora sim, eu sou aquele que Deus vai fazer uma grande nação. Mas Moisés, ele falou para o Senhor, disse: Senhor, quem está em jogo aqui não é
a nação, nem eu ter posição, é o teu nome, Senhor. O que vão dizer do teu nome? O que as outras nações vão dizer? Que o Senhor trouxe o teu povo para morrer no deserto? Aí Deus, eu vejo Deus dizer assim: Moisés, agora vejo que você tem o meu sentimento, Moisés. E Moisés diz: não, Senhor, não destrói esse povo, não. Tem misericórdia. E nós precisamos, irmão, pedir a Deus isso. Muitos sofrendo, indo para o abismo. Vamos pedir a Deus. Você não tem conhecimento, não tem força. Mas como é que Deus chegou até você? Foi com muitas coisas? Ele não se revelou, não foi com poucas coisas? Foi com a Bíblia toda, alguém que chegou e leu toda ela? Não, apenas uma palavra. E eu penso e louvo a Deus, porque já vi grupos, coral de surdo e mudo louvando a Deus, e eu digo: Senhor, não entendo, Deus, como é que se evangeliza um mudo e um surdo? Como é que se faz isso? E às vezes nós temos a boca, não é? Conseguimos falar, mas não temos misericórdia daquele que estava partindo. Nós temos irmãos que pedir a Deus misericórdia, que nos ensine. E quando ele manda ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Que prejuízo dá, né? Que prejuízo que dá ao povo, irmão, quando eu não ouço a palavra de Deus, não faço nada daquilo que Deus quer fazer. Às vezes, nós pensamos que temos que ficar na obra do Senhor o dia inteiro. O dia inteiro você já está na obra do Senhor. Aleluia. É no trabalho, é no deitar, é no levantar, é no... O que você estiver fazendo é para a glória de Deus. Ponha isso na sua mente, no trabalho, dentro de casa. Quando tiver, às vezes, meio discutindo numa briga, é para a glória de Deus. Quando nós vemos isso, vamos dizer: opa, tenho que glorificar o nome do Rei, dos Reis e dos Senhores. Aí a Bíblia diz aqui no versículo de número 5, então temeram os marinheiros. Olha que os marinheiros tiveram temor. E clamava cada um ao seu Deus, Deus minúsculo, eles tinham deuses. E lançavam no mar as fazendas, os pertences, os valores que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um sono profundo. Mas Deus encontrou. Deus mostra para aquelas pessoas o seu. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Coragem, hein? Deus levanta com trepidez, irmão, é com coragem. É para nego chegar assim e dizer assim: levanta, acorda. O que você está fazendo? Pegar assim pelo braço, levantar, mas por quê? Está doendo? O que está acontecendo? E vai nos pegar assim pelos braços, levanta. Eu fui no enterro já uns dias de uma irmã que já foi embora. E quando de repente, 5 horas da tarde, ele estava olhando assim: cadê, onde é que está? Tinha vários, né? Aí meu cunhado falou: está desviado, está afastado. Eu falei: meu Deus. Deu vontade de eu dar um beliscão assim, vai pegar pelo braço assim. Eu falei para ele assim: rapaz, eu estou com vontade de dar um chute, rapaz, não sei o que está acontecendo comigo. Vontade de dar um chute em você, rapaz, para despertar. Estava me dando agonia, eu já saí de casa agoniado. Dá vontade de pegar você assim, furar, para você despertar. Ele falou: estou afastado. E quando de repente acabamos a conversa, tinha vários pastores. E olhei assim, hoje tem lugar que sempre disseram que são 7 palmos. Eu vi 3 a 4 palmos de profundidade nesse lugar que eu fui. Se der uma chuva, leva tudo. O caixão numa grossura quase desses papel, um pouquinho mais. Mas quando de repente eu vi umas 10 covas abertas. E chegou alguém assim do meu lado e disse: tem muitas covas abertas. Quando ele disse assim, eu vi aquele rapaz. Eu disse: meu Deus, tem misericórdia. Na hora que foi feito tudo ali, subiu. O rapaz, ele era um pouco baixinho. Nós estávamos se reunindo, se despedindo, demos as mãos. Ele estava assim, olhando para nós. Eu vi ele clamando a Deus, pedindo misericórdia
Do nada eu falei, você não quer voltar hoje para Jesus? Você crê que esse moço aqui, o irmão orando por você, Deus pode fazer uma obra? Ele disse, eu creio. Temos que pedir misericórdia. Deus mostra. Deus revela para você. Deus revelou para aqueles marinheiros ímpios que ali existia um homem que estava dando todo aquele problema, que ele tinha uma missão para fazer. E ele dormia e o homem grita, o que fazes aqui, dormente? O que você está fazendo? Aleluia. Aí ele agora, ele fala. O versículo diz assim, então temeram os marinheiros e clamavam a cada um ao seu Deus. E lançaram no mar as fazendas, jogaram tudo. E ele grita, e dormia um profundo sono de um mestre do navio. Chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente? Poderia deixar dormindo, não é não? Está em paz, vai mexer para quê? Tem que ter coragem, não tem? Não tem que ser meio atrapalhado do juízo, não tem? Só quem vai fazer a obra é meio atrapalhado, viu? O bom do juízo, ele vai estar ali muito, mas o que é meio atrapalhado, ele chega assim e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Deus vai usar aquele que você pensa que não é. Aí eles chegaram e disseram assim, e dizia cada um ao seu companheiro. Os incrédulos estavam ali, desesperados, em agonia devido àquela situação. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos sorte para que saibamos o porquê causa nos sobreveio este mal. Eles conheciam e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Deus mostra aí, irmão. Aos atrapalhados, até um bruxo, até um encantador. Se Deus quiser trabalhar, vai mostrar, vai, rapaz, eu tenho que ir. Porque os meus falam, você não vai, você não está indo. Vai usar onde for. Aleluia. Eu louvo a Deus porque Deus, irmão, é misericordioso demais. Então lhe disseram, agora declara-nos tu, agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? E ele lhes disse, olha só, olha agora, repare. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, fugindo da presença dele. O Deus do céu. Aí ele agora aperta o negócio. Ele diz, o negócio está complicado mesmo e é por minha causa. Ele diz, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Espera aí. Fez o mar e você está dentro desse navio, fugindo dele. O que você tem na cabeça? Fugindo aonde? Mas você não era nem para colocar o pé dentro. E você colocou o pé dentro desse navio? Que temor é este que o profeta tem? Tema ao Senhor, o Deus que fez o mar e a terra seca. Então, aí complica mais ainda a situação. O problema não está tanto na fúria do navio, agora o problema aumenta na mente dos homens, dos marinheiros. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado, e disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme, para que o mar se tranquilize, porque o mar se elevava e engrossava-se cada vez mais. Aí ele pede para ser lançado no mar, irmãos. E quando ele pede para ser lançado no mar, aí vem o peixe e engole ele. Deus é bom demais. Deus é misericordioso. Deus dá a segunda chance. O peixe não é uma luta, não é uma tribulação. Não é um desespero. Está no ventre de uma baleia. No ventre de uma baleia é solução, é segunda chance, é oportunidade, é lugar de clamar, é lugar de clamor. E ele, vendo aquela situação, lançado naquele peixe, agora vai para Nínive. E quando chega a caminhar para Nínive, ele começa a falar. Primeiro dia, irmão, já teve convenção de toda a cidade. E é interessante que ele faz uma cabana.
vai para o monte. Porque o sol dá a entender que o sol era quente nesse lugar. Ele faz uma cabana para se proteger. E aqui eu vou ver a destruição de Nínive. Mas Deus diz assim: eu tenho que conversar com você, Jonas. E Deus faz com que uma borboeira ela nasça e cresça no mesmo dia ali, e vem sobre Jonas, e Jonas fica mais satisfeito e feliz, porque deu sombra. Só quando é a tarde, Deus diz a praga, o verme pica lá na raiz. Aí Jonas se desespera. Sabe o que Deus falou comigo esses dias? Que a cabana que Jonas fez não tem valor, mas a sombra que Deus dá, irmãos, você vai reconhecer. Já para finalizar, este homem não teve misericórdia. Deus teve misericórdia, mas ele disse: eu quero ver o julgamento de Deus, eu quero ver o Senhor destruir. Não foi isso que eu falei? Estando lá, Senhor, que o Senhor não ia agir conforme o Senhor falou, que o Senhor ia se arrepender. Deixa eu dizer para você, a misericórdia de Deus é grande demais. Quem sabe você pode ser um juiz hoje. Você pode ser um ninivita. Mas a Bíblia nos diz que o amor de Deus é tão grande, que se você colocasse no lugar do pai daquele soldado chamado Urias, você fosse o pai e a mãe daquele soldado, e sabendo tudo o que aconteceu com aquele soldado, ele foi morto, traído, e os pais sabendo, levasse o caso para o juiz, e o juiz vai julgar. Você sabendo de toda a história. O juiz, ele bate o martelo lá, né? Absolvido. Esse juiz seria expulso. Ele seria lançado fora. Porque ele absolveu e disse: tá perdoado. Como é que pode? Se prostituiu. Mandou matar o marido. E o pai e a mãe estão ali vendo aquela sentença. E dizer assim: esse juiz não vale nada. Esse juiz julga mal. Jonas, ele disse: Senhor, tu poderias ser mais duro, Senhor, com este povo. O Senhor é muito bom, usa de misericórdia. Ele disse: vou mostrar para vocês a minha misericórdia. Mesmo que vocês não tenham, meu filho vai ao Calvário por vocês. Vou dar a vida do meu próprio filho para salvar a humanidade. Ele teve de misericórdia. É tanto que ele olhou para todos e disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha junta seus pintinhos debaixo de suas asas, e vocês não quiseram. E a Bíblia diz que Jesus chorou. Hoje é noite de salvação. Se você veio aqui e quer ter um encontro com o Senhor Jesus, essa igreja inteira vai orar por você, para que Jesus possa escrever o seu nome no livro da vida. E você que quer ter o sentimento de Deus, na vez anterior que eu vim aqui, eu falei para ver um irmão e uma criança, para ser usado na mão do Senhor. Você que quiser ser missionária, missionária, não precisa você, quem sabe você vai para longe, mas quem sabe você vai falar para Ninivita tão perto de você. E Deus quer te dar força. A igreja que vai orar por você. Eu que não tinha força de falar para Jesus, eu peço para Jesus hoje. Esses dias, eu vi um senhor que ficou doente, eu tinha a maior vontade de Jesus salvasse aquele homem. O homem é da Líbia, do Líbano. E eu tinha a maior vontade, 92 anos, eu tinha vontade de falar do Evangelho para aquele homem. Eu sentava com ele, conversava, vez meio bruto comigo. Mas um dia Jesus, ele ficou doente. E o pessoal que estava comigo, tudo doido para ir embora. Vamos embora, deu 3 horas. Sexta-feira, quem quer vir 3 horas? Vamos embora. Aí não foi no banco. Aí todo mundo ali, eu digo, vamos fazer um café lá para a gente tomar. Não, vamos embora. Eu disse, não. Não vamos, foi no banco. Aí quando pensa que não, estou por ali. Aí o rapaz da portaria disse,
Ele chegou, aí disseram, corre na garagem, porque ele sobe e nós vamos embora. Eu disse, não, para que pressa? Deixa ele subir, a gente conversa lá em cima. Aí subi, disse, eu posso fazer? Queria ver o senhor. Eu disse, Senhor, qual é a tua palavra, Senhor? Aonde que eu vou falar da tua palavra para este homem? E o Senhor nos deu graça, fiz o apelo, a esposa dele disse, é assim que faz. Diante dos seres humanos, reconhecendo Jesus como Salvador. Não deu tempo nem batizar, que teve um irmão que foi lá comigo, disse, irmão, vamos ver para batizar ele? Digo, vamos ver. Esses dias eu fui lá, estava lá, botei a mão nele assim, não vou tocar nos irmãos não, para não... Eu digo, eu não faço isso. Aí eu botei a mão nele assim, estava aquela mão fria, botei a mão no rosto dele, 92 anos. Sabe o que ele dizia para mim? Você é meu amigo. Já pensou isso? Você já parou para pensar nisso? Eu disse, Jesus, como é que pode você ouvir isso de uma pessoa de 92 anos, um doutor? Me diga uma coisa dessa. Ele falou, Francisco, não me abandone. Quem sou eu, irmão? Deus quer usar você. Vem aqui na frente, você que quer. Não é você que vai fazer, não. Você não quer vir na frente? Não é você que vai fazer, é Jesus que vai usar você. Jesus quer lhe usar. Vamos ficar de pé, já agradecendo a Deus, o tempo já se foi, 4 minutos. E eu falei que era antes das 9, mas a gente gosta do tempo, que é uma beleza, né? Mas você que... Pode fazer o apelo, né, meu irmão? Você que quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, vir aqui reconciliar com o Senhor, eu sei que a igreja vai orar por você. Enquanto nós estiver orando, você quiser vir, e você que quer ser missionário, eu sempre vou fazer isso. Eu não sei se eu vou estar aqui daqui a 2 anos, 1 ano, 3 anos, 10 anos. A criança veio aqui, já orei por ela, não só para que Jesus cure, mas que Jesus use na terra como missionária. Eu vi um sobrinho meu, quando eu fui orar, eu olhei para o pé dele, eu toquei no pé dele, de uns meses. Eu disse, Senhor, está vendo esses pés aqui? Ó, é um missionário. Faça isso. Vem aqui. Você que não tem força, vem cá, vem para cá, vem para cá. Olha a igreja aqui, ó. Está aqui, ó, uma bomba atômica na mão do Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Vamos orar. Soberano e eterno Pai, em nome de teu Filho Jesus Cristo, que nós estamos aqui nesta noite, Senhor. Está os teus filhos, as tuas filhas, Pai, as crianças, os mais de idade. A cada um, Senhor, que esteve aqui nesta noite, os nossos visitantes. A família do nosso irmão Antônio Sena, Deus. Toma cada um em tuas mãos, o nosso irmão Gabriel. O nosso irmão também, Senhor, ao qual o ajuda a ele, a todos eles sobre esse culto. Eu sei, Senhor, que essa missão não está apenas aqui dentro da igreja, mas essa missão, Pai, está no coração dos teus filhos. Deus, usa cada um conforme o Senhor aprove a ti, ó Deus. Toma em tuas mãos, Senhor, essas crianças, os jovens que cantaram, os irmãos, as irmãs. Ó Senhor, toma em tuas mãos, Senhor. Tudo isso nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Não tem aviso, não tem nada? Na terça-feira nós vamos estar aqui, o culto com o nosso pastor. Tem ensaio na sexta, em nome de Jesus. E o ciclo de oração na quinta. Levanta as mãos assim ao céu. Com o amor de Deus, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E nós dizemos... Amém. Que Deus abençoe os irmãos.